Esse governo desse impostor, do Lula, aquele que só cria imposto, não pode prevalecer sobre a nossa população. É só pau no lombo do contribuinte. É só mão no bolso do contribuinte. Tem pena, não? Você, pagador de imposto, vai ser do seu bolso. Você que já paga seguro, por exemplo, no privado, vai ser obrigado a pagar isso aqui também. É como está no projeto. O governo olha para você e vê um cifrão. Contribuinte, você é um cifrão pro governo. É que esse governo não entende que antes de cobrar imposto da população, de aumentar tributo, ele tem que fazer com que as pessoas tenham a capacidade de pagar imposto que hoje não tem. Isso não é um imposto, gente. E não venha dizer que ele só havia necessidade quando não tinha o SUS. É claro que não é isso. As pessoas precisam, como eu sou médica e trabalhei muito tempo sempre no serviço público, eles sentem falta. Senadora Zenaide, com todo respeito, os hospitais federais do Rio de Janeiro estão fechados e não tem recurso. Diminui o número de ministérios, diminui os gastos do governo, diminui as viagens internacionais e entramos num governo que só pensa em aumentar tudo para sustentar a máquina do Estado. Pessoal, o vídeo de hoje tá imperdível. Isso porque eu vou trazer para vocês o que foi a Comissão de Constituição e Justiça, onde foi debatido há instantes sobre a volta do imposto DPVAT. É isso mesmo, tu não está enganado. O DPVAT está voltando. O governo quer colocar de volta esse imposto que havia sido derrubado pelo ex-presidente Bolsonaro. E aí os senadores estão ali, obviamente que da base do governo, defendendo a volta desse imposto e da oposição, então, indo contra e argumentando que é justamente vai ao contrário do que o povo está precisando, que seria mais um imposto aí para que as pessoas sejam obrigadas a pagar. Não vai ser por livre escolha. Tu vai ser obrigado a pagar o DPVAT caso tu tenha aí um veículo e esse imposto realmente volte. Então vamos ver agora o que foram os posicionamentos do senador Flávio Bolsonaro, da senadora da base do governo, Zenaide, além do senador Carlos Portinho. Todos os posicionamentos foram fortes, foram duríssimos. E eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Mas antes disso, não se esquece, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. É importante demais. A velha imprensa, a grande mídia não vai divulgar esse tipo de conteúdo. Mas a gente aqui faz a nossa parte, procurando trazer para vocês vídeos diários aqui no Debate em Foco. Além disso, não se esquece de se inscrever no canal. É importante demais que o sininho também esteja ativado. Então, bora comigo agora conferir como foram esses posicionamentos para que vocês entendam, na visão dos senadores, o que vai acarretar essa volta de impostos como esse do DPVAT. Presidente, se eu ouvi bem, o DPVAT foi criado em 1974. Portanto, é um resquício da ditadura militar, General Mourão, é isso? Mas esse resquício serve, esse é bom, né? E senador Eduardo Gomes, o presidente Bolsonaro acabou com a obrigatoriedade do DPVAT em 2020, portanto, a partir de 2021. Ele não foi mais cobrado, mas a título de curiosidade, porque antes de extinguir, ele foi reduzindo drasticamente esse valor para que pesasse menos no bolso do motociclista, do motorista de carro, de automóvel, do motorista de caminhão, de ônibus. E em 2018, o DPVAT cobrado para o carro foi R$ 63,69. Sabe quanto foi em 2020 com o Bolsonaro? R$ 5,23. Uma queda de 1.217% no último ano que foi cobrado. Em 2018, o DPVAT cobrado para moto foi 180,65. Atenção, motociclistas. Isso foi 2018. Isso aqui vai vir atualizado. 180,65 em 2018, mas o presidente Bolsonaro, antes de extinguir o DPVAT, ele baixou, no último ano que foi cobrado, em 2020, para R$ 12,30. R$ 12,30. Uma queda de 1.468%. Caminhoneiro, em 2018 foi cobrado R$ 66,66. Caminhoneiro, em 2020, o Bolsonaro já tinha baixado para R$ 5,78, uma queda de 1.153%. Pessoal dos ônibus, DPVAT cobrado em 2018, R$ 246,23. Vai atualizar. Em 2020, o último ano cobrado, o DPVAT foi R$ 8,11, uma queda de 3.036% antes de o presidente Bolsonaro extinguir esse famigerado imposto. E mais uma vez, seguindo na linha do que já me antecederam, o governo manda um projetinho para cá para reduzir a despesa. É só pau no lombo do contribuinte. É só mão no bolso do contribuinte. Tem pena, não? É que esse governo não entende que antes de cobrar imposto da população, de aumentar tributo, ele tem que fazer com que as pessoas tenham a capacidade de pagar imposto que hoje não tem. Tá todo mundo no limite. Já deixamos a curva de Laffer lá para trás mais uma vez. Mas o governo quer aumentar a arrecadação e quer criar imposto e quer que o povo se exploda, paga quietinho e segue a vida. É imposto, contribuição, que queira dar. O importante é que vai sair do bolso de quem? Você, pagador de imposto, vai sair do seu bolso. Você que já paga seguro, por exemplo, no privado, vai ser obrigado a pagar isso aqui também. É como está no projeto. O governo olha para você e vê um cifrão. Contribuinte, você é um cifrão para o governo.
É o governo do imposto, ministro Tachad. Tenha pena do povo. Pior prefeito da história de São Paulo. Tenha pena do povo. Ninguém aguenta mais pagar tanta contribuição. Ainda vem esse bacalhau aqui no meio, mas 15 bi. Totalmente inconstitucional. No meio de um projeto de lei complementar, ele quer abrir um crédito suplementar de 15 bilhões de reais. Por que não corta a despesa para honrar os compromissos que assumiu com o Poder Legislativo e com os poderes? Mas não. É melhor, é mais fácil obrigar o contribuinte a pagar. Botar a culpa no presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto, se não fosse Vossa Excelência, esse Brasil já tinha ido pra vala há muito tempo. E ainda querem brigar com o senhor para reduzir taxa de juros de novo. Aumentando despesa desse jeito, aumentando a arrecadação à base de aumento de imposto, sem reduzir despesa. Mais uma vez alterando a meta fiscal. Em menos de um ano muda a meta fiscal e agora já outra pancada aqui, com crédito suplementar. O Brasil não tem jeito. Com esse governo o Brasil não tem jeito. Se Lula administrar o deserto, senador Eduardo Gomes, a areia acaba em 4 anos. Mas nós aqui da oposição não vamos permitir. Vamos votar contra a criação, a volta do DPVAT. Agora vamos com ela, a senadora Zenaide, da base do governo, e que vai defender a volta do que para ela não é considerado um imposto. Bom, o fato é que a arrecadação é bilionária, mas vamos ver então quais são os argumentos da senadora Zenaide. Quem vai falar aqui é a Zenaide, a médica de serviço de urgência e emergência. E digo o seguinte: eu acho que está distante quem está dizendo que as pessoas não sentiram falta desse seguro obrigatório. Como médica do pronto-socorro, a maioria das famílias, esse fundo, esse seguro, era quem fazia com que ele levasse seu filho para casa com alguma sequela e muitas vezes para transportar ele mesmo que fosse morto. Não dá para acreditar. Eu sei aqui que for falar em Banco Central, juros e isso, eu quero falar aqui da vida real, daquele paciente, e não venha dizer que isso onera os pobres. Pelo contrário, isso é um seguro que só beneficia quem não tem condições. Para quem tem plano de saúde ou paga seguro total do seu imóvel, isso é insignificante. Isso não é um imposto, gente. E não venha dizer que ele só havia necessidade quando não tinha o SUS. É claro que não é isso. As pessoas precisam, como eu sou médica e trabalhei muito tempo sempre no serviço público, eles sentem falta. As pessoas que são atropeladas, que morrem no trânsito, e quem paga, quem está preocupado, a última vez eu não me lembro, mas é R$100 e poucos, era um seguro uma vez por ano. Não venham dizer que o governo vai, essa questão do ajuste fiscal, disso tudo, e nem venha falar aqui, sabe o que é que eu acho estranho? Aqui é como se fosse o governo federal, o presidente da República, o governador, os prefeitos, que a gente tivesse arrecadando imposto, cobrando imposto para eles. Mas quando a gente deixa de arrecadar, na verdade, a gente está tirando imposto dos mais de 75% dos brasileiros para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Vamos acabar com essa história que o governo está ultrapassando, que não vai ter o investidor internacional. O investidor vem, sim, se tiver demanda. E não venha com esses elogios todos a presidente do Banco Central, que até o dinheiro deles ele botou no exterior porque disse que não acreditava em nossa economia. Eu não quero nem ir para esse lado. Eu quero aqui para o lado humano. Quem usa o seguro DPVAT para acidente de trânsito são os pobres. Não são os abastados desse país, com certeza. Porque a gente paga o seguro de saúde, que, aliás, é o povo que paga nosso plano de saúde, porque tudo que pagamos da saúde é deduzido do imposto de renda que iria para a saúde, com o SUS dos mais de 75%. Então, não me peçam para ser contra algo que eu lidei, ainda lido, diariamente. Pessoal, agora vai vir ele, senador Carlos Portinho, do PL Rio de Janeiro, que vai ser forte e duro com as palavras, vai responder a senadora Zenaide, além de colocar o Lula praticamente contra a parede, falando sobre a questão do Lula ser um impostor, de tanto imposto que ele coloca na população brasileira. Então vamos acompanhar a fala agora do senador Carlos Portinho. Imposto, taxa, contribuição, vou falar do modo genérico, é imposto. É o que tira da renda do trabalhador, da classe média, principalmente. Vocês sabem quanto custa comprar um carro hoje? Não é só o preço do carro, não é só o preço da moto ou do caminhão. É o preço que já é muito elevado
né? E tem impactado, por isso, as vendas, a manutenção, né? Aquele que é trabalhador sabe que tem que ter o seguro e não vai ser o DPVAT que vai cobrir todas as suas despesas se ele for acidentado, né? As despesas materiais, indenização contra terceiros, eventualmente, né? Então, assim, a gente quer o quê? Gerar emprego, gerar produção, maior arrecadação. O governo quer trocar a arrecadação da venda de impostos pro DPVAT? O trabalhador não aguenta mais. Isso não é de carro de bacana, não. Porque o bacana tem o seguro próprio. Isso daí vai cair no bolso do trabalhador. Esse que mal tem dinheiro para pagar as prestações do seu carro. Ah, mas são só R$100 e poucos para quem ganha salário mínimo, senadora Zenaide. É 10% quase do seu salário para pagar DPVAT. Imposto que foi extinguido e ninguém deu falta dele, porque o que tinha ali era maracutaia lá dentro das seguradoras, todo mundo sabe. O que tinha ali eram 5 bilhões em caixa, que não foi para a saúde, estava lá guardado. Isso vai para a conta do governo. A gente quer gerar produção, a gente quer gerar emprego. A gente vai prejudicar ainda mais a venda de veículos no Brasil. O seguro DPVAT é mais um imposto. Mais um imposto do Lula. O impostor. O Lula é o impostor. E que só sabe criar impostos. A população não aguenta. É 10% aqui do salário, é mais 5 ali, é mais 15 ali, é reforma tributária para aumentar imposto. Votamos contra. O governo não pode reclamar porque ele conseguiu aprovou a PEC da transição, usou o seu crédito eleitoral para aprovar um arcabouço fiscal que todos nós dissemos não vai durar um ano. Em um ano vai ter que ser revisto. Olha aí o que está acontecendo. Olha a imagem para fora. O que eles estão vendo é o que a gente viu lá atrás. Isso aqui está uma zona. E só pensam em imposto. Só pensam em taxar o cidadão. Quando é que vai vir um projeto aqui de geração de emprego, de geração de riqueza, de transformação que mude a vida do brasileiro? Não para pior. É difícil sustentar isso porque ninguém aguenta mais pagar imposto e porque esse imposto não vai resolver nada e porque esse imposto vai afetar justamente o mais pobre. Olha a quantidade de carro popular. Nem mais é popular pelo preço. O carro popular hoje custa quase R$150 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil. Ninguém tem esse recurso. Ainda vai pagar DPVAT. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar de criar imposto. Vamos trazer uma pauta positiva aqui para dentro. Eu não quero votar contra o governo. Eu voto a favor do cidadão. Não aguenta mais pagar imposto. Vocês erraram no arcabouço. Use o procedimento legislativo correto. Não dá para enfiar um jabuti para liberar 15 bilhões. Que dizem aí que é para emenda parlamentar. Faz o seguinte, eu quero saber quem faz igual. Eu dou a vocês a minha emenda, mas votem contra esse DPVAT, votem contra esse jabuti. Já devolvemos jabutis menores. Esse é um elefante, não é um jabuti. Isso é um absurdo. Isso é inconstitucional. É lógico que isso vai ser judicializado. Vamos parar com isso. O governo tem um bom articulador, mas não coloque ele numa situação dessa. É impossível sustentar essa proposta. É impossível sustentar imposto. Mais imposto. É impossível sustentar que já não deu certo. Já não deu certo o arcabouço. E aí começa agora o remendo, a concha de retalho, a insegurança jurídica, a imagem ruim que é dada lá para fora, de que o governo não consegue controlar suas despesas. A verdade é essa. Só pensa em arrecadar, mas não pensa em diminuir despesa. Senadora Zenaide, com todo o respeito, os hospitais federais do Rio de Janeiro estão fechados e não tem recurso. Diminui o número de ministérios, diminui os gastos do governo, diminui as viagens internacionais, vai ter quase a mesma arrecadação. Abram os hospitais federais do Rio de Janeiro, porque as pessoas acidentadas precisam sim se socorrer dos hospitais. E os hospitais federais são muitos, aqui já foi, o Rio de Janeiro já foi a capital do país, por isso que tem tanto hospital federal. Passa então para quem sabe gerir, passa para o município, para o estado, passa para o estado. Não dá mais para a gente pagar imposto, não dá mais para a gente aturar e engolir jabuti. Faça o processo legislativo correto. É lógico que a gente vai votar contra. E eu quero ver quem é que vai votar a favor de mais imposto para o trabalhador. Vai se explicar para o mototaxista, vai se explicar para o caminhoneiro, vai se explicar para o motorista do Uber. Uma vergonha isso. É lógico que o voto vai ser contra. Vamos pedir à vista, ganhar mais um tempo e deixar as pessoas mais envergonhadas, os senadores, em votar a favor desse projeto. Não é possível mais imposto nesse país. Esse governo desse impostor do Lula, aquele que só cria imposto
não pode prevalecer sobre a nossa população. Ninguém aguenta mais. Chega, basta. Votamos contra arcabouço, contra a PEC de transição e votaremos contra todo e qualquer imposto. Saímos do governo que diminuía impostos, que zerava impostos, e entramos num governo que só pensa em aumentar. Tudo para sustentar a máquina do Estado. Vão perder a picanha pagando o DPVAT. Nunca tiveram. Agora está mais longe e mais distante ainda. Vergonha. Pessoal, agora eu quero saber de vocês. Eu sei que esse assunto às vezes pode parecer um pouco polêmico, justamente porque tem pessoas que acham que esse imposto deveria existir, porque quem sai beneficiado é quem se acidenta e tudo mais. Vamos lá. Eu tenho a minha opinião. Na minha opinião, ele só não deveria ser obrigatório. Acho que as pessoas estão cansadas de pagar impostos. Eu acho que assim como o seguro privado que a pessoa faz e ela tem o direito da escolha, esse imposto do DPVAT ele também deveria ter direito da pessoa escolher se ela quer pagar ou não. Tu não pode fazer com que o Estado obrigue a pessoa a pagar. Eu acho que esse fato de tu obrigar as pessoas a pagarem, eu acho que é aí que tá errado. Eu acho que as pessoas, elas deveriam sim, né, o Estado deveria sim olhar para as pessoas, mas na condição de realmente beneficiar as pessoas e não criar um imposto obrigatório. Ah, Rodrigo, mas é a arrecadação de todos os impostos que vai conseguir pagar os acidentes, tudo que vai acontecer caso pessoas se acidentem e peçam esse benefício. Acontece, gente, que a arrecadação ela é muito, muito alta. Acontece, gente, que na minha opinião isso só não deveria ser obrigatório. Eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo. Se tu não compartilhou esse vídeo, compartilha muito ele nos principais grupos, como você sabe muito bem. Eu vou ficando por aqui então. Até o nosso próximo vídeo do Debate em Foco.